every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Seja bem-vindo a mais um episódio do Oito e a Faixa. Eu sou o Príncipe Vidani e nós vamos hoje aqui nesse spin-off do Peladinha, que é um programa bônus que tem saído às segundas-feiras para complementar a semana de conteúdo aqui do Peladranet. Nós vamos falar hoje, inclusive esse programa é disponível em vídeo se você estiver no Spotify, então se quiser além de me ouvir, me assistir, vem aqui para me ver. Eu sou o Camisa 8, estou com minha faixa de capitão aqui. Hoje estou trajando a camisa do Brasil, da seleção brasileira, porque falarei do futebol de seleções, que é uma paixão minha, né? Enfim, eu não escondo de ninguém, sempre falei isso no Pelada, que eu adoro futebol de clubes, adoro o meu time, eu sou fanático pelo Vasco, todo mundo sabe disso, mas a seleção brasileira, para mim, ela sempre foi por exemplo, o Vasco da Gama é o filme do Homem de Ferro, e a seleção, para mim, sempre foi o Vingadores, né? Sempre foi o grande evento de futebol para assistir, sempre foi o futebol de seleções, e eu sempre fui fascinado. E esse fim de semana teve a final da Copa Africana de Nações, vencida pela seleção de Senegal. Você ficou de olho nisso? Seria interessante se você ficasse, se você for fã da seleção brasileira. Afinal de contas, quem enfrentou o Senegal na final é o time de Marrocos, que é atual quarto lugar na Copa do Mundo, foi assim no Catar, e atual também agora na próxima Copa, membro do grupo do Brasil. Isso aí é um dos rivais do Brasil na Copa de 2026, que já estão garantidos. Nós vamos enfrentar a seleção de Marrocos na fase de grupos. E no duelo entre Senegal, liderada por Sadio Mané, com o Nicolas Jackson, com o Pape Gueye e tantos outros jogadores, Ndiaye e tudo mais, e o Mendy, né? Enfim, jogadores grandes que rodam e rodaram por grandes clubes europeus. A gente tem Marrocos também, com uma seleção com Hakimi, com Brahim Dias, com Bono, jogadores que brilharam em competições internacionais, que fazem de Marrocos hoje, acredito eu, a maior potência do futebol africano e o time a ser batido, e que foi batido num jogo muito legal. E se você não tiver visto, a competição passou pela TV Bandeirantes aqui no Brasil, mas, cara, foi uma história muito legal essa final de Senegal e Marrocos, vencida por 1-0 pela seleção senegalesa. Começar dizendo que o Bono, goleiro de Marrocos, pega demais e pegou demais mais uma vez. Um cabeceio a queima-roupa no comecinho do primeiro tempo, depois um chute cara a cara do Ndiaye com ele, e ele fez por merecer ali, por levar o jogo numa dificuldade para a seleção de Senegal, que poderia, pelo primeiro tempo que fez, já sair com 1-0 mais cedo. A gente teve o El Kaabi, que é o atacante de Marrocos, perdendo uma chance, na primeira chance de verdade de Marrocos, e a principal chance criada pela seleção marroquina. Aos 12 do segundo tempo, ele perdeu uma chance na cara do gol, batendo para fora, sem nem fazer o goleiro de Senegal, o Mendy, trabalhar naquele momento. E o grande jogador da seleção marroquina nessa competição, artilheiro da competição, foi Brahim Dias. Brahim Dias, banco de reservas do Real Madrid, camisa 10 da seleção de Marrocos, não conseguiu jogar bem na final, não conseguiu criar nenhuma jogada. Teve até um passe legal para o El Kaabi, mas ele não conseguiu colocar os favoritos com uma mão na taça. Mas reclamar ele sabe e soube. Brahim Dias se destacou nessa final não por bola jogando, e sim por reclamação. No último lance do tempo regulamentar, quando era jogado de 51 do segundo tempo, um lance absurdamente polêmico, e que seja, de verdade, no máximo um pouquinho discutível se você quiser forçar a barra, porque para mim, impossível chamar aquilo de pênalti. O Brahim Dias sofreu um pênalti do Diouf, que ele puxou ele dentro da área numa jogada de escanteio. Mas jogadas como essa acontecem em 110% das jogadas de escanteio e nunca nada é marcado. O jogador se apoia, se puxa, e ele puxa o outro pelo ombro aqui, o Brahim Dias pelo ombro, só que o Brahim Dias desaba, cai no chão de uma forma como se ele abdicasse da disputa pelo escanteio. De verdade, para mim, é inadmissível marcar um pênalti desse, ainda mais se tratando numa final de competição de seleções, numa competição tão de alto nível como vem sendo cada vez mais a Copa Africana de Nações, que, para quem não sabe, é tipo a Copa América deles, só que rola de 2 em 2 anos, por uma questão de desenvolvimento do futebol africano mesmo, diferente de Eurocopa, Copa América, que eram as regiões mais dominadas em que o futebol tinha muito atrativo. A Copa Africana de Nações surgiu culturalmente
para ser, de fato, um preenchimento de calendário para estimular o desenvolvimento do futebol na África também. Enfim, último lance do tempo regulamentar, esse pênalti, pra mim, absurdo, que o juiz só marcou depois do Brahim reclamar demais. Ele foi pra cima da arbitragem, praticamente pra mim ganhou o pênalti no grito. Ele não parou de reclamar até que o VAR chamou e o juizão foi ver e marcou o pênalti. Foi uma reclamação assintosa e ele de fato influenciou demais a arbitragem na marcação desse pênalti, que revoltou a seleção de Senegal, revoltou a comissão técnica a ponto do treinador de Senegal pedir para o time deixar o campo. Foram mais de 15 minutos de espera entre a marcação do pênalti e o Brahim de fato bater. O que acontece, inclusive, nesse conto de fadas, nessa história histórica que Senegal viveu nesse fim de semana, é que Sadio Mané, ele, o camisa 10, o craque de Senegal, e talvez o maior jogador africano do tempo recente, junto com o Salah, né, que são os dois principais nomes do futebol africano nos últimos anos, Sadio Mané convenceu seus companheiros a voltarem ao gramado e lutarem bravamente nos minutos que restassem, mesmo com um pênalti a favor de Marrocos. O time de Senegal volta a campo e dessa vez os deuses do futebol separaram um roteiro incrível pra gente presenciar e assistir. Brahim Dias foi pra cobrança e sofreu muita, mas muita pressão do Mendy, que de fato hackeou a mente de Brahim Dias a ponto de estimulá-lo a bater de uma forma patética. Brahim Dias não só bateu mal, ele bateu de uma forma inadmissível. Um pênalti decisivo, no último lance de uma final, ele foi pra bola e bateu uma cavadinha na mão do goleiro. Estilo pior do que a do Alexandre Pato pelo Corinthians, que fez com que ele se tornasse persona não grata no Corinthians. Pra mim, é papo reto pra acabar com a carreira do cara, pro cara nunca mais ser convocado, ainda que pela seleção de Marrocos, que não pode muito escolher. Eu acho que a postura é inadmissível para um jogador que tá numa seleção. Então, é inacreditável, um pênalti patético, o estádio foi à loucura e Senegal ganhou o que precisava, que é o maior incentivo possível para a prorrogação. E aí com 3 minutos de prorrogação, passe de calcanhar do Mané, o volante do Senegal dá um tapa no Pape Gueye pela ponta esquerda, ele carrega a bola e bate da entrada da área, um chutaço no ângulo, a bola ainda trisca, raspa o travessão antes de entrar, e Senegal faz 1-0 e assim termina o jogo. 1-0 Senegal, numa vitória histórica, numa final, numa competição tão valiosa para o continente africano, mas para o mundo também do futebol de seleções, que respira e vive muito. O futebol de seleções mostrou a sua força, o seu poder e a sua atratividade nesse final de semana, com uma belíssima vitória de Senegal. E te digo o seguinte, se você acha que o nível do futebol africano ainda tem um abismo em relação ao restante do mundo, eu te afirmo que cada vez mais as Copas das Nações Africanas demonstram que tem muita seleção jogando muita bola na África, inclusive com o favoritismo de Senegal, com o Hakimi campeão da Champions League pelo PSG e sendo o melhor lateral direito do mundo sem dúvida nenhuma, e Senegal consegue, com um time já um tanto envelhecido, através do Mané, já um tanto desacreditado, com as peças como Nicolas Jackson e o próprio Mendy, conseguem um resultado impressionante para cima dos favoritos. Para mim, um conto de fadas. Se você não viu, te convido. Veja o compacto desse jogo, veja os melhores momentos, pelo menos, e assista a história acontecendo num jogo tão maneiro de seleções de futebol. Senegal 1, Marrocos 0, que dá, inclusive, pressão em cima do Marrocos. Primeiro, nas duas pressões, né? Tava lendo hoje que o Infantino tá muito puto com o Senegal ter tirado o time de campo e estuda punir Senegal, inclusive que vai à Copa do Mundo, fazendo os jogadores não poderem jogar alguns jogos na Copa do Mundo, por exemplo, ou mesmo o treinador de Senegal, que foi quem estimulou essa saída do time de campo. Mas Marrocos também chega balançada, né? Tem gente pedindo a cabeça do treinador, que conseguiu resultados incríveis, mas que essa derrota, inclusive pedindo a cabeça do Brahim Dias também, o que pra mim seria muito justo, pra falar a verdade, Brahim Dias ficar de fora de alguns jogos, pelo menos até a Copa do Mundo, ou pelo menos perder a titularidade, porque o que ele fez pra mim não se faz, é revoltante, é um desrespeito com o torcedor, desrespeito inclusive com a própria seleção marroquina, com a instituição. Então, enfim, futebol de seleções é uma delícia, eu me amarro demais, e se você não viu, vá ver detalhes sobre esse jogo que foi histórico. Atenção você de Campinas e região! Nesse próximo sábado, dia 24 de janeiro, tem o espetáculo Entre Charutos e Cachaças do querido Paulo Mansur, comediante de stand-up umbandista, no Hilários Comedy Bar.
A casa abre às 6 da tarde e o showtime é 7h30. E eu vou estar lá fazendo stand-up, hein? Vou fazer meus minutinhos também, meu textinho também. Então se você quiser me assistir fazendo comédia ao vivo, esteja em Campinas nesse próximo sábado, dia 24 de janeiro. Paulo Mansur entre charutos e cachaças, com o Vidani fazendo seu stand-up lá no meio também. Conto com a tua presença. Valeu, tamo junto. Até sábado. Ah, tem link na descrição pra você comprar ingressos, hein? Vem comprar agora, corre. Site do Peladinha no Ar, peladranet.com.br, lá tem link para as redes sociais, grupo de Telegram, também para as redes particulares, assim como na descrição de todos os episódios, tem também link para os nossos produtos na Podcast Store. E essa camisa aqui da Seleção Brasileira da Copa de 2018, quem me mandou foi a galera da Originais do Fute, que é uma loja de artigos esportivos que trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados. Mais de 3 mil peças diferentes no catálogo, com material de época desde os anos 90, 2000 até os dias atuais. Algumas camisas tem só em uma última unidade, literalmente quem comprar primeiro leva, então fica de olho no catálogo deles. Se algo chamar a tua atenção, é melhor você se agilizar. Tem loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale 1060, ali em Perdizes. Site todo até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com. Sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, que tem novidades diárias, sempre tudo aparece lá primeiro. Tem grupo VIP no Instagram, com link na bio deles. E você, ouvinte do Peladinha, tem cupom PELADA10 com 10% de desconto. Se for na loja física, fale com os caras lá no balcão que você é ouvinte do Peladinha, que rola desconto ao vivo também. Temos o financiamento coletivo do Peladinha, colabore com o Cobrança Orçamento, ouvinte que tem gravado com a gente direto, então se você colabora com R$300, você pode gravar o programa com a gente. Tem link no post, tanto pro Apoia-se, pro Patreon, quanto pra nossa chave Pix, pra você ajudar da forma que você achar melhor. Se estiver fora do Brasil, o Patreon pode ser uma boa, porque ele aceita moeda estrangeira, por exemplo. Te convido a vir na seção de comentários desse episódio aqui do Oito é Faixa e me dizer o que você achou dessa final da Copa Africana de Nações. Diz pra gente o que você tem achado e suas expectativas aí sobre esse grande adversário do Brasil na Copa do Mundo, a seleção de Marrocos. Se essa derrota fortalece ou enfraquece Marrocos, eu acho que enfraquece demais, eu acho que é um baque. E pro Brasil, enfim, a gente já não tinha que se preocupar com o Marrocos, pra mim não é esse o foco nosso. Não acho que é uma seleção que ameaça a gente de forma alguma. O nosso grupo é muito fácil, de qualquer forma, incluindo o Marrocos, mas é talvez o adversário mais duro do grupo, e o Brasil tem esse reforço aí de uma derrota moral também para a seleção marroquina. Mas contra o Brasil todo mundo se motiva, né? Enfrentar o Brasil é sempre um critério de motivação por si só. Muito obrigado pela tua audiência, eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd na Twitch. A partir de hoje, dia 19 de janeiro, as lives são exclusivamente na twitch.tv/Jovem Nerd. Siga as lives, participe e venha assistir a partir das 2h30 da tarde. Segunda, quarta e sexta, a partir das 12h30 é meu novo horário. Tô muito feliz de estar por lá. twitch.tv/Jovem Nerd. Um beijo, um queijo. Até a quinta-feira para mais um Peladranet. Valeu!